Olá, boa noite a todos. Sou Arthur Bellarmino Paganotti, do sexto período do curso de Ciências da Computação, e eu vim aqui para gravar um vídeo da explicação do código para atividade de sistemas operacionais. Atividade esta que se trata sobre a mudança de processos de um sistema operacional. Então, uma breve introdução. Este código vai simular o gerenciamento de processos em um sistema operacional, onde os processos são gerenciados de acordo com o seu tempo de execução e alternam entre diferentes estados. O código utiliza uma simulação de round robin para execução dos processos, que podem ser prontos, executando, bloqueado ou finalizado. O programa escreve o estado atual de cada processo em um arquivo de tabela de processos.txt que vai acompanhar a análise da situação. Esse código foi dividido em duas classes principais. A classe processo representa um processo individual com atributos como PID, tempo de execução, estados e contadores de E/S CPU. Possui métodos que permitem gerenciar o estado do processo e simular sua execução. A classe de simulador de processos gerencia a simulação do conjunto de processos. Esta classe cria e manipula múltiplos processos, alternando-os entre estados como pronto, executando, bloqueado, e registra essas mudanças de estado no arquivo de tabela de processos.txt. Agora eu vou estar explicando um pouco mais detalhadamente sobre a classe processo, que esta classe vai encapsular a lógica de um processo e é responsável por gerenciar a prioridade dos estados. Temos alguns atributos como PID, que é um identificador único de processo, tempo total de execução, que é o tempo necessário para o processo ser concluído, tempo processado, o tempo já processado até o presente momento de execução, contador de processamento que conta o número de ciclos de execução do processo, estado que representa o estado atual do processo inicialmente pronto, número de ES é o contador de operações de ES realizadas, número CPU, contador de ciclos de uso da CPU, e possuímos alguns métodos presentes na nossa classe, como o método de processo. Como método de processo, é o construtor que inicializa o processo com um PID e um tempo total de execução. Temos o nosso toString, que gera uma string formatada com o estado atual do processo, incluindo PID, estado, tempo de processamento, ciclos e contadores de ES e CPU. Temos o atualizar estado, que atualiza o estado do processo e exibe a mudança no console. Se um novo estado for, por exemplo, de execução, o contador de CPU é incrementado automaticamente. Temos realizar operações de ES, que realiza uma operação de ES, incrementa o contador de ES e muda o estado para bloqueado. Temos o incrementar tempo processado, que incrementa o tempo processado, incrementa o tempo do processo e verifica se o tempo total foi atingido. Se sim, finaliza o nosso processo. E temos o nosso finalizar processo, que marca o processo como finalizado e exibe a nossa mensagem de execução. Vamos agora estar explicando um pouco mais detalhadamente também sobre a nossa classe de simulador de processo. Esta classe ela gerencia a execução dos processos e a simulação do nosso sistema operacional. Temos alguns métodos, como por exemplo salvar tabela de processos, que ele vai gravar o estado atual de todos os processos em um arquivo de texto de tabela de processos.txt, permitindo um acompanhamento mais detalhado e um acompanhamento mais passo a passo do comportamento do nosso sistema operacional. Temos também o nosso método de simular,
que realiza a simulação da execução dos processos. Os processos são alternados entre o estado de pronto, executando e bloqueado em ciclos, como aqui a gente consegue perceber. A gente tem nosso quantum, que o processo executa por um tempo fixo, quantum, em ciclos de CPU, e pode ser interrompido para realizar operações de ES com uma probabilidade de 1%. Finalização: quando o processo atinge o tempo total de execução, ele é finalizado e seu estado é alternado para o nosso estado de finalizado. Temos a nossa terminação da simulação, que a simulação continua até que todos os processos estejam com o estado de finalizado. E a gente tem a nossa main, que vai iniciar a nossa simulação. Agora eu vou estar realizando a execução do código e a gente vai conseguir acompanhar um pouco mais detalhado esse passo a passo. A gente vai conseguir ver essa troca de estados, a gente vai conseguir ver o PID, o núcleo da CPU, e a gente vai conseguir estar vendo com mais detalhes essa troca de estados e essa nossa simulação. Então, para isso, eu vou estar fazendo a utilização também do VS Code. Eu vou estar abrindo o VS Code aqui no terminal, digitando code ponto. Eu vou estar abrindo o Visual Studio Code aqui na tabela de processos e eu vou estar realizando a execução. E com isso a gente vai conseguir ver toda a troca de estados e a gente vai conseguir ver um pouco mais detalhado o que está acontecendo aqui na nossa simulação do nosso sistema operacional. Então a gente vai rodar. E aqui a gente vai estar conseguindo ver a nossa troca de estado. Nosso PID de 0 a 9, a gente consegue estar vendo essa troca de estados aqui entre cada um dos nossos PIDs, de pronto para bloqueado e etc. A gente consegue ver também o nosso TP, o nosso CP, o NES e o núcleo da CPU que está basicamente rodando o nosso processo. Vamos esperar aqui até que todos os processos estejam no seu devido estado de finalizado. Ok, aqui conseguimos perceber que todos os nossos processos, todos os nossos estados foram pré-finalizados. Então, na finalização do código, o que a gente consegue perceber? O código vai simular o ciclo de vida de vários processos em um sistema operacional. Quando a simulação termina, todos os processos estão no seu devido estado de finalizado. O arquivo do tabela de processos ele é gerado e contém o estado final de cada processo, com informações detalhadas, como eu disse, sobre o PID, o estado, o tempo processado, as operações GS, os ciclos da CPU e etc. A mudança de estado de pronto para executando, executando, pronto, executando, bloqueado e etc. é registrada no console, como a gente viu aqui em tempo real acontecendo, e no arquivo de saída. Além disso, o código inclui um fator aleatório usando random para simular operações GS que interrompem o processamento dos processos de forma estocástica, como foi, por exemplo, retratado no enunciado da nossa atividade, a regra dos nossos 30%. Foi isso a explicação detalhada do código, mostrando a tabela de processos, a sua execução, troca de estados, PID, TP, CP, NES, núcleo da CPU, mostrando de forma mais detalhada. E aqui a gente consegue ver que também foi gerada a nossa tabela de processos, nosso arquivo TXT, com as mesmas informações que apareceram no nosso VS Code, mas aqui a gente consegue ver essa troca de estados acontecendo em um tempo real. É isso, eu espero que tenham gostado da explicação, espero que tenha ficado claro. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Obrigado pela atenção de todos.